Olá, internautas, amigos da Voz América. Agora sim, devido a um pequeno problema aqui na configuração do programa, regressamos então com Washington fora de horas. Hoje é terça-feira, é dia 14 de abril, então vamos arrancar para mais uma edição do Washington fora de horas. Eu dizia, quando comecei o programa que eu tive que interromper, que completa-se hoje um mês que a Voz América começou a emitir, a fazer todos os seus trabalhos de casa devido ao confinamento a que estamos obrigados, devido à pandemia do novo coronavírus, e desde o dia 17 de março, exatamente 4 semanas, estamos em casa e é daqui que estamos a produzir também o nosso Washington fora de horas. Cada colega, cada dia na sua casa transmite e vamos então viajar pelo mundo das notícias. Sou Álvaro de Andrade. Vamos trazer a atualidade do novo coronavírus, também outras notícias e interagir com todos os nossos internautas. Deixem os seus comentários, digam lá onde estão, como estão a passar esse confinamento. Eu terei todo o prazer em ler os seus comentários. E vamos mesmo começar por trazer a atualidade em relação à Angola, onde entrou hoje em vigor a chamada cerca sanitária, que proíbe a circulação de pessoas entre as províncias do país. A decisão, que entrou em vigor com o primeiro estado de emergência decretado pelo presidente João Lourenço no dia 27 de março, foi suspensa nos dias 11, 12 e 13 para permitir que aqueles que se encontravam fora das suas localidades de residência pudessem regressar. O novo estado de emergência vai agora até o dia 25 de abril e, além da proibição de viagem, está também interdita a circulação e permanência de pessoas na via pública e comercialização de produtos não essenciais. O decreto permite circular apenas pessoas devidamente autorizadas pelas empresas para a prestação de serviços mínimos e os moradores podem ser apenas para ir ao supermercado, para ir aos mercados também, às farmácias, comprar gás, comprar água ou ir ao hospital ou centro de saúde. A venda de ambulante e os mercados informais funcionam apenas no período da manhã, às terças, quintas e sábado. Até agora, Angola registrou 19 casos positivos do novo coronavírus, dos quais 2 terminaram em morte e tem dezenas em quarentena. Na nossa emissão de rádio teremos uma reportagem alargada sobre a situação da pandemia em Angola, logo mais a partir das 8 horas de Luanda, e contamos ter uma entrevista com o representante da Organização Mundial da Saúde na capital angolana. Há um grande debate em Angola em torno dos números serem baixos, se é por falta de testes, por falta de testagem das pessoas, por isso não há números tão elevados. Angola, por exemplo, tem menos casos que Guiné-Bissau, que é um país com um pouco mais de 1.500.000 pessoas. Angola tem cerca de 24, 26 milhões de pessoas. Angola tem apenas 19 casos contra 39 de Guiné-Bissau, portanto, esse debate aí também teremos na nossa emissão de rádio logo mais. Cabo Verde confirmou hoje mais um caso positivo do novo coronavírus, agora na Ilha da Boa Vista, aumentando para 12 o número de casos positivos no país, incluindo uma vítima mortal. O indivíduo do sexo masculino, de 24 anos, trabalha no hotel onde foi registrado o primeiro caso da doença do coronavírus em Cabo Verde, isto na meados de março. Outros 2 funcionários do mesmo hotel deram positivo no domingo. Ontem, o diretor nacional de saúde, Artur Correia, tinha informado que o laboratório de virologia tinha recebido 181 amostras da Ilha da Boa Vista que estão a ser analisadas. O primeiro caso do Covid-19 no arquipélago, lembro, foi registrado em março e foi um turista inglês de 102 anos que morreu depois. Neste momento, todos os pacientes estão em situação estável, segundo o Ministério da Saúde, sendo 7 na Boa Vista, 3 em Santiago e em São Vicente tem um caso. Há 6 casos positivos, há 6 casos suspeitos registrados na ilha de Santiago que aguardam resultados. Moçambique continua com 17 casos, enquanto, como eu disse, Guiné-Bissau tem 39 e São Tomé 4 casos até agora. São Tomé não tem estado a fazer testes, porque, como disse na segunda-feira, o Ministro da Saúde informou que o país está com dificuldades em conseguir testes e também ter um laboratório, já que não há comunicação com o exterior. As autoridades de São Tomé estão à espera de 1.000 testes da Alemanha, mas que não chegaram ainda, segundo informações até há momentos, por falta de transporte. A nível do continente africano, o número de mortes provocadas pela Covid-19 ultrapassou já as 800 hoje, com mais de 15.000 casos registrados em 52 países, segundo
O Centro de Controlo de Doenças da União Africana, o CDC África, também já registrou 2.895 doentes recuperados após a infecção. O norte de África continua a ser a região mais afetada pela doença, com 6.625 casos e 619 mortes em 800 que já foram registradas em todo o continente. Na África Austral são 2.434 casos, 37 mortes. A África Ocidental tem 89 mortes, 3.574 casos. Entretanto, na atualização da Covid, é bom fazer uma pausa aqui para dizer que hoje também é um dia que está ligado à saúde, de acordo com o que é trending e que está nas redes sociais. Hoje é o Dia Mundial da Doença de Chagas, conhecida como enfermidade silenciosa e silenciada. Essa doença de Chagas, ou mal de Chagas, foi diagnosticado em 1909 pelo médico brasileiro Carlos Ribeiro Justiniano Chagas. A doença afeta de 6 a 7 milhões de pessoas em todo o mundo, a maioria na América Latina. O objetivo do Dia Mundial é aumentar as informações sobre a doença e despertar o diagnóstico precoce para facilitar o tratamento. O mal de Chagas é considerado uma das doenças tropicais negligenciadas. Isso significa que, na maioria das vezes, o diagnóstico ocorre tardiamente. Continuando com mais informações sobre o coronavírus em África, há um caso que está a criar um mistério, que é os números na África do Sul. Nas últimas 2 semanas, a África do Sul passou por uma situação excepcional que os médicos ainda não conseguem explicar. Uma queda brusca e inesperada na taxa diária de novas infecções do novo coronavírus, apesar de ser o país a sul do Saara com mais casos. Mas os médicos dizem que os leitos e enfermaria estão prontos, ambulâncias equipadas, equipas médicas vêm ensaiando protocolos sem parar à espera do que chamam de um tsunami de infecções, mas até agora, nada. Ivan Shaw, especialista em doenças infecciosas de Joanesburgo, disse à imprensa que, cito, é meio estranho, misterioso, ninguém sabe ao certo o que acontece, enquanto outros médicos dizem estar perplexos. Os especialistas de saúde alertam, no entanto, que é muito cedo para cantar vitória e também para interpretar a falta de casos como um progresso significativo no combate à epidemia. Estão preocupados com o facto de que isso pode até mesmo gerar um perigoso sentimento de complacência e de repente o país regressar à normalidade e surgir então os grandes casos, muitos casos, tal tsunami que os médicos esperavam. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa sugeriu que as 2 semanas de isolamento até agora são responsáveis por estes índices e estendeu a vigência das restrições em todo o país, que deviam terminar dentro de uma semana até o final do mês. Mas outros países que impuseram quarentenas semelhantes não obtiveram resultados semelhantes. Até ontem, até hoje de manhã, aliás, foram relatados 2.173 casos na África do Sul e apenas 25 mortes, apenas dentro do contexto, porque qualquer morte é de lamentar. A nível global, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, até momentos tinham morrido já devido à Covid-19 120.860 pessoas, enquanto o número de infectados aproxima-se dos 2 milhões. 1.934.583 até há 15 minutos. Os Estados Unidos continuam a ser o epicentro da pandemia, com quase 583 mil doentes, dos quais 23.649 já morreram. Antes de irmos a mais notícias boas, por exemplo, para alguns países africanos de língua portuguesa, por que não dar um alô aí aos nossos internautas que estão a acompanhar, vocês todos estão a acompanhar, desde já. Muito obrigado por seguirem a Voz da América. Nós continuamos a trabalhar, a produzir os mesmos produtos. O único que muda o formato é o Washington Fora de Horas, que não está no estúdio, está sim a partir da casa de cada um dos colegas, dos membros da redação da Voz da América, mas a rádio, a emissão de rádio, as nossas páginas nas redes sociais, Facebook, no Twitter, no Instagram, sempre VOA Português, continuam muito atualizados, temos muitos vídeos, muitas fotos, muitas reportagens em áudio, muitos textos na nossa página voaportugues.com e também estamos sempre presentes e continuamos a trabalhar, portanto continuem ligados à Voz da América, sempre trazendo toda a atualidade a cada momento. Temos aí vários amigos que estão ligados, deixem-me ver algumas mensagens para recuperar aqui, por exemplo, Silas Souza Oliveira,
ouvindo no povoado de Piauí, de Piaus, aliás, cidade de Graça Aranha, no estado de Maranhão. Um grande abraço, o Silas Souza Silveira, o Semano Cissé diz boa tarde, voa desde Bissau, um grande abraço. Marla Salé diz, mudou o cenário. Temos que mudar de vez em quando, senão fica aborrecido. Na semana passada eu tinha a televisão com imagens da Voz da América no YouTube. Hoje seria um pouco mudar o cenário. O Juk diz, boa tarde, moçambicano, a partir de Lisboa. Temos mais pessoas, deixa-me ver o que mais temos aqui nos comentários. Temos mais pessoas que comentaram. Parece que aqui o meu Facebook está-me a perturbar aí com os contactos, mas desde já, muito obrigado a todos, muito obrigado. O Amanso Miguel pergunta para o café está aqui, o café é meu companheiro logo cedo, porque estando sozinho a trabalhar, falta um companheiro, né? Portanto, na redação temos todos juntos, mas aqui não. Então, de Sofala, do Dondo, falo Esteve Caetano Pita, e obrigado a todos por estarem aqui a acompanhar-nos. Temos mais internautas e mais à frente regressamos, como por exemplo Fidalgo ou Luana. Olá, Voz da América, estou a ver diretamente de Angola, fronteira, de Angonia, aliás, Moçambique, fronteira com Malawi. Portanto, obrigado por estarem a acompanhar, continuem e vamos continuar com mais notícias. Antes vamos ver o que está trending aí no Twitter, por exemplo. A hashtag de ontem era política, a de hoje vai pelo mesmo caminho. Uma onda de revolta no Twitter está a tornar popular a hashtag Dictator Trump, ou seja, Trump ditador, onde levantou-se depois de Donald Trump ter dito na última conferência de imprensa na Casa Branca ontem que tem autoridade total para reabrir os Estados no que toca ao encerramento dos negócios e serviços não essenciais durante a quarentena devido à pandemia da Covid-19, enquanto governadores em todos os Estados Unidos dizem que não, são eles que decidem pelos seus estados, o presidente diz que ele que decide a nível nacional. É um debate político-jurídico que vamos ver nos próximos dias. Regressando às notícias, uma boa notícia para Angola, para Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. O Fundo Monetário Internacional anunciou ter aliviado a dívida a 25 estados mais pobres, incluindo esses três, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, para facilitar a resposta ao impacto da pandemia, o que quer dizer que a medida permite cobrir durante 6 meses os reembolsos relativos à dívida desses estados para com o FMI e afetar uma parte dos recursos desses países que o FMI considera magros aos esforços em assuntos de urgência médica e ajuda. Angola e Cabo Verde não estão abrangidos pela medida, não se sabe ainda porquê. Entretanto, a organização não governamental, Comitê para o Jubilo da Dívida, considerou hoje que o Fundo Monetário Internacional devia ter ido bem mais longe no perdão da dívida aos países mais pobres. Em nota enviada às redações, a diretora-geral daquela organização, Sarah Jane Clifton, disse que, apesar de aplaudir a decisão, estou a citar, a escala da crise económica nos países em desenvolvimento requeriria que o FMI fosse bem mais longe. O fundo está sentado em cima de 27 mil milhões de dólares em reservas e mais de 135 mil milhões de dólares de ouro. Pode dar-se ao luxo de cancelar mais dívidas e agora é o tempo de o fazer. Fim de citação, de acordo com a organização não governamental Jubileu da Dívida, que, portanto, gostaria que o FMI fosse muito mais generoso neste perdão da dívida. Aqui continuamos, Washington Fora de Horas. Quero lembrar que a nossa emissão no rádio começa às 19 horas de Moçambique, 18 de Luanda, de Angola, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas de Cabo Verde. Vamos ter muitas reportagens sobre a situação da Covid-19. Também vamos acompanhar a situação que está ainda em Cabo Delgado. Há várias informações. Por exemplo, temos aqui agora o comandante-geral da Polícia de Moçambique disse hoje que não há zonas na província de Cabo Delgado sob controle dos insurgentes, mas admite que continua alguma tensão que ele chama de alteração da ordem em alguns distritos. Bernardino Rafael afirmou há momentos que as forças da ordem estão a tentar repor a tranquilidade à população. Quanto aos insurgentes, o comandante-geral afirma que alguns são moçambicanos, apesar da maior parte ser oriunda da Tanzânia. Ele acrescentou que os moçambicanos são atraídos e enganados com promessa de trabalho. Entretanto, como a Voz da América tem estado a revelar nos últimos dias,
atacantes que se dizem pertencer ao autoproclamado Estado Islâmico atacaram 8 aldeias em 5 dias consecutivos na semana passada e chegaram a realizar comícios com a bandeira do grupo, com vídeos divulgados nas redes sociais. Entretanto, hoje, o Conselho Islâmico de Moçambique condenou os ataques. Juma Kadria, delegado provincial do Conselho Islâmico em Nampula, reitera que os que estão a levar a cabo atos de terrorismo em Cabo Delgado não têm nada a ver com a religião islâmica. Vamos ver aqui então o que é que mais temos trending hoje no Google. A pesquisa mais popular nesse motor de busca até agora é sobre a queda das vendas dos smartphones chineses em 20% no mês de março. Os tais telefones inteligentes que nós estamos a usar todos, segundo o website 9to5Mac, 9to5Mac.com, a crise causada pelo coronavírus refletiu nas vendas dos aparelhos chineses, especialmente porque a sua produção foi interrompida. A Apple, por sua vez, teve um dos seus piores meses de sempre em fevereiro, escreve aquele site citando que a empresa vendeu apenas 500 mil de iPhones, mas que em março começou a dar sinais de recuperação. O YouTube dispensa apresentações e toda vez que canta o mundo se rende à sua voz. Depois de ter dado o concerto na Catedral de Milão, o vídeo de Andrea Bocelli foi publicado no YouTube e em apenas um dia atingiu mais de 33 milhões de visualizações. Quem quiser ainda rever aí a imagem do Andrea Bocelli sozinho, cantando frente à Catedral, pode ir ver ainda no YouTube. No Facebook, está trending aqui no Facebook, por onde nos acompanha, uma publicação do ator americano Morgan Freeman, que diz ter ouvido dizer que o filme que ele protagoniza, Outbreak, Fora de Controle, está popular. O filme trata de um vírus que foge ao controle dos cientistas e durante o qual Morgan Freeman veste um fato de proteção. No mesmo post, Freeman diz que devia ter ficado com o fato. Daria jeito neste momento na vida real, que é a pandemia da Covid-19. E temos mais à frente ainda, vou trazer algumas propostas aí da página da Voz da América, mas mesmo para terminar no Instagram, o mesmo post do ator americano é o post com maior número de gostos e mais de 1000 comentários no Instagram. Portanto, o Morgan Freeman, um grande ator americano, a fazer um comentário em relação a um filme que ele fez já anteriormente, que era Outbreak, Fora de Controle. Todos estão a ver agora, por acaso ontem parei para ver um filme chamado Grip, que fala sobre essas problemáticas há muitos anos e que agora estamos a ver esta realidade. Continuamos aqui, regresso agora ao Facebook para ver aí alguns comentários. Estou a ver comentários do Joaquim Ross, saludos desde Miami, nos cumprimento desde Miami. Um grande abraço, Joaquim, que está lá a acompanhar. Os comentários estão meio escondidos aqui, vou ver se eu consigo recuperar noutro lugar. Temos também Adriano Brito Monteiro, que está a ver-nos, ele nos acompanha em Cabo Verde, é um conhecido professor cabo-verdiano, que está também a acompanhar o Washington fora de horas. E temos mais comentários aqui, da Joana Eurico, que diz obrigado pela transmissão. Que mais temos aqui? Temos outros que não consigo ver neste momento, infelizmente, para dar um alô a todos que nos acompanham aqui através do Washington fora de horas, em tempo de quarentena. Estamos a transmitir, portanto, esse produto da Voz da América a partir das nossas casas, e não no estúdio como é habitual. E Nordino Alfredo Cipanella diz, já vi o filme, retrata algo que hoje tornou-se real. O filme de Morgan Freeman, obrigado pelo seu comentário. Também temos o Nélio Getzi, o Shirson Waka Matavelli, o Edmar Anísio Cossa, Nelson, Júlio Garcia, temos mais pessoas, Esteve Caetano Pitas e Jux e outros que já lemos os comentários. Muito obrigado por continuarem a acompanhar. Regressamos às notícias. Vamos ver o que é que também temos fora do coronavírus. Na Coreia do Norte, o governo disparou hoje vários projéteis, provavelmente mísseis de cruzeiro, em direção ao mar. Anunciaram as Forças Armadas da Coreia do Sul na véspera de eleições neste país do Sul. Os lançamentos aconteceram um dia antes das eleições legislativas e do 108º aniversário do nascimento do fundador do regime norte-coreano, Kim Il-sung, avô do atual dirigente Kim Jong-un. Nos últimos anos, a Coreia do Norte disparou vários mísseis balísticos. O país possui armas atômicas e também mísseis intercontinentais
capazes de atingir todo o território continental nos Estados Unidos, segundo dizem tanto a Coreia do Sul como a própria Coreia do Norte. Manuel Portugal dos Reis diz obrigado, abraços de Cabo Verde, um grande abraço, Manuel. E também temos mais pessoas que nos acompanham neste momento através do Facebook Live. Queremos lembrar que todos os dias, neste mesmo horário, às 15h30 de Moçambique, 14h30 de Angola, às 12h30 de Cabo Verde e 13h30 de Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, estamos aqui sempre, VOA Português, no Facebook. E a propósito disto, vou regressar também ao que temos nas nossas páginas. Por exemplo, na página de Facebook, vale a pena ver uma reportagem sobre a comercialização de animais selvagens em mercados alimentares na Ásia, que os cientistas querem que seja banida. Na nossa página pode ver essa reportagem. O Facebook da VOA, voaportuguês.com. Quando terminar aqui o Washington Fora de Horas, num website do artigo mais visto é sobre a investigação do projeto de investigação ao crime organizado e corrupção, que revela que os angolanos Manuel Vicente, antigo vice-presidente da República de Angola, e o general Leopoldino Dino Fragoso Nascimento, ex-chefe de comunicações da presidência no consulado de José Eduardo dos Santos, estão envolvidos num esquema bancário que desviou de Angola milhões de dólares, particularmente para Portugal e também Cabo Verde, onde nesses dois países foram criados bancos e toda uma rede de desvio de dinheiro de Angola. Portanto, podem ver isto aí na nossa página voaportuguês.com. Todos os dias, a Voz da América partilha no Facebook e no Twitter gráficos atualizados com informações mais recentes sobre o coronavírus. O mais recente mesmo é sobre doenças que mais mortes causaram a nível mundial nos últimos 3 anos. No nosso IGTV, temos as reportagens da Passadeira Vermelha, vale a pena ver. Portanto, muito para ver na nossa página. Depois que terminarmos este programa, dentro de alguns minutos, pode visitar todo o manancial da Voz da América em todas as plataformas digitais. Lembrando que logo mais temos a nossa emissão de rádio, que não só é transmitida através da internet, voaportugues.com, qualquer pessoa em qualquer parte do mundo com acesso a um tablet, a um computador ou a um telefone pode acompanhar a nossa emissão de 1h30. Hoje teremos a especial rubrica Política na América e também teremos saúde e reportagens dos países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos, do Brasil e do mundo. E, igualmente, nós temos muito mais através da nossa rede de comunicação. Vou regressar às notícias aqui para trazer uma que está a dar volta ao mundo. Todos se lembram do primeiro-ministro inglês ter agradecido a um enfermeiro português, uma enfermeira neozelandesa, por aquilo que tem estado 48 horas do lado dele para que ele pudesse se recuperar. O enfermeiro português Luís Pitarma e a sua colega neozelandesa Jenny McGee viram o seu trabalho reconhecido depois de Boris Johnson ter agradecido publicamente os cuidados que lhe prestaram, mas agora o governo britânico está de regresso à casa, os dois enfermeiros voltaram ao trabalho para, como tem dito, continuar a salvar vidas. Segundo o The Sun, os dois profissionais estão de volta à primeira linha de combate à Covid-19. Os amigos de Luís e Jenny confirmaram, segundo o amigo do português Luís, que se mudou para o Reino Unido em 2014, terá voltado ao trabalho normal. Ele é uma pessoa espetacular, uma pessoa mesmo especial, diz um amigo que revela que a sua profissão, a sua única missão é cuidar de quem está doente. Por sua vez, Jenny, a neozelandesa, já regressou ao trabalho para um turno noturno. O irmão da enfermeira descreve-a como uma pessoa bastante humilde e diz que esta lhe confessou bastante orgulhosa de ter visto o trabalho do Sistema Nacional de Saúde reconhecido e particularmente dos estrangeiros. É bom lembrar toda a polémica em torno do Brexit, que foi uma campanha muito forte contra os estrangeiros. Notícia agora triste que afeta a cultura. No Haiti, a Igreja Imaculada Conceição em Millau, classificada Património Mundial, foi destruída ontem por um incêndio de grandes dimensões. O autarca Henri-Claude Telemaque disse, e cito, o fogo de causas ainda desconhecidas destruiu por completo a cúpula da igreja, assim como a maior parte dos elementos no interior do templo, de onde não salvou quase nada. Fim de citação. A delegação da Unesco em Port-au-Prince, capital do país, já manifestou o seu pesar pela destruição do templo que figurava desde 1982 na lista de património mundial. É um tesouro perdido para as gerações do presente e do futuro. Com mais de 200 anos de história,
esta igreja continuará a ser uma fonte de inspiração insubstituível, escreveu a representante da Unesco no Haiti, Pilar Álvarez, no Twitter. Portanto, uma notícia sem dúvida triste neste momento. Vamos aqui ver se há algo de última hora, antes de fecharmos esta emissão. Por agora, temos que as Nações Unidas envia 1 milhão de máscaras e equipamentos médicos para vários países africanos. E outras notícias que vamos ter mais à frente, a nível internacional, continua-se muito agora também a dizer que a China aprova início de testes de vacinas experimentais contra a Covid-19, lembrando que a OMS diz que já estão a ser testadas 3 vacinas, mas há 70 ainda nos laboratórios. E nós estamos aqui a chegar ao final desta emissão da Voz da América. Temos aqui quem mais? Temos aqui antes o Edson Pereira, que diz que Portugal vai usar canais públicos para fazer telescola no ensino básico. Isto também vai acontecer em São Tomé. Já esta semana o governo de São Tomé vai usar telescola para que os alunos possam ter as aulas, particularmente de matemática e português, aí em São Tomé e Príncipe. Adriano de Brito Monteiro diz: saudações amigas, rica, pertinente e atualizada informação, excelente profissionalismo, um abraço, cuide-se. Aqui estamos todos a cuidar de um lado e de outro. Monteiro, Anai, um lar de Lisboa, de Portugal para Angola e Benguela, Mãe de Saúde. Ele está sempre presente aí aqui no Washington Fora de Horas. Vamos ver se recuperamos alguns mais comentários por agora. Não estamos a recuperar. Vamos ver quem mais temos aí. Bom, temos vários comentários, mas estamos a chegar ao fim. Temos o Samito José, o Edson Pereira, o Manuel Biqui, Jerry Mumu, Manuel Portugal dos Reis, Nordino Alfredo, já tínhamos cumprimentado. Muito obrigado por estar a acompanhar o Washington Fora de Horas. Queremos lembrar que continuem no nosso site voaportugues.com, continuem em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Estamos com VOA Português e também VOA Português no YouTube, pode ver o canal da Voz da América. E logo mais na nossa emissão de rádio, 19 horas de Moçambique, 18 em Angola, 17 na Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, 16 horas em Cabo Verde, e também com rádios parceiras em Cabo Verde, na Guiné-Bissau e em Moçambique, em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Terminamos aqui esta emissão do Washington Fora de Horas. Amanhã estará o Amanso Miguel aqui no Facebook da Voz da América, mas a partir da casa dele, fazendo aí o Washington Fora de Horas. Eu sou Álvaro Lugero Andrade, um grande abraço. Não se esqueçam, pode comunicar-se connosco através do WhatsApp também. Um bom café a todos, porque o dia continua. Já aqui na Voz da América continuamos a levar o melhor da informação. Obrigado por estarem connosco e até amanhã. Tenham um bom dia, fiquem bem e se puderem fiquem em casa.